sonho é emagrecer rápido? Seu sonho é perder 10 quilos em uma semana? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre isso. Quer receber dicas de emagrecimento em primeira mão, sem precisar fazer dieta maluca, sem precisar ficar com fome para conseguir perder peso? Eu vou deixar um link aqui na descrição, você clica nesse link. E como vocês já viram aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou ensinar para vocês 3 formas de tomar café para poder emagrecer, tá bom? Vocês vão adorar, eu prometo para vocês. Hoje eu vim trazer o vídeo mais pedido, afinal, como eu perdi 9 quilos em 14 dias? Quer saber mais? Vem comigo. O vídeo de como eu emagreci 16 quilos em 30 dias. Como emagrecer rápido? Eu acho que é uma das coisas mais úteis, principalmente a primeira parte, né? A busca pelo corpo perfeito é uma das grandes questões da sociedade. E para obter o peso ideal, é necessário exercícios acompanhados de uma boa alimentação para chegar a esse resultado. Porém, muitos estão caindo na armadilha da perda de peso, daquelas dietas restritivas que prometem redução de peso em um pouco período de tempo. Virou moda na rede a divulgação de inúmeras dietas que prometem rapidez para a perda de peso. Blogueiros, youtubers e até aplicativos têm milhares de seguidores que se submetem a vários tipos de restrição alimentar sem o acompanhamento médico. Eu gosto muito de aplicativo, né? Eu adoro aplicativo e eu cheguei até esse aplicativo por causa de uma amiga que eu falei que estava me sentindo muito gordinha e ela falou: André, tem um aplicativo que eu emagreci e eu posso te passar. Tem uma versão normal e uma versão paga. Aí eu peguei e comecei a usar o aplicativo na versão que é gratuita, né? Que é a normal. E no início eu sou muito fissurada em tudo quanto é aplicativo, então eu fico futucando até eu dominar o aplicativo e saber tudo que ele pode me proporcionar. E eu vi que parecia um jogo, na verdade. Então ele sai um pouco daquele padrão normal de dieta restritiva, de dieta que em cima de calorias ou low carb. Ele era como se fosse um jogo. Então eu me senti meio desafiada dentro do cálculo que eles me deram. Eles dão uma pontuação que você tem que gastar por dia, na verdade, né? Então você tem um desafio de você se alimentar. Eles propõem sempre a você se alimentar em torno de 3 em 3 horas, ou de acordo com o que você sentir a sua fome. E aí eu comecei a botar as pontuações dos alimentos e comecei a achar aquilo assim bem desafiante, entendeu? Diariamente era sempre uma descoberta nova. Então eu descobria coisas que eu poderia comer, coisas que me engordavam, coisas que não me engordavam, até porque junto com isso eles têm uma comunidade, como se fosse um Facebook do próprio aplicativo. Então todo mundo que baixa o aplicativo se comunica, posta suas fotos dos alimentos, suas dificuldades, sua evolução dentro dessa comunidade que fica dentro do próprio aplicativo. Eu fui obesa grau 3 e eu fui aquela pessoa que ficou muito mal por chegar na obesidade. Eu não cheguei bem na obesidade, então a minha saúde estava acabada, eu já tinha limitações físicas, já não conseguia mais andar direito, tomar banho já era uma coisa complicada. Então aí eu realmente cheguei num ponto bem ruim, quando eu acabei na emergência do hospital, por conta de uma complicação médica, por decorrência da obesidade. E aí o médico foi bem categórico, ele falou: ou você emagrece, ou você vai morrer, provavelmente de morte súbita, que até para respirar estava ficando difícil. Então foi por isso que eu decidi começar o processo, e logo depois que eu comecei, eu descobri o YouTube, esse mundo dos blogs, tá? Eu decidi compartilhar o que eu estava vendo, porque eu me sentia muito sozinha, parecia que era só eu que passava por isso. E foi por isso que eu comecei. Eu comecei no YouTube literalmente com 0, eu criei meu canal, não tive ajuda de ninguém, sabe, para divulgação e tal. Então eu fui crescendo aos poucos, a gente tem pouco mais de 3 anos de canal, começamos em 2015, né, 2018 estamos hoje, e nós só completamos 100 mil inscritos hoje, ou seja, 3 anos depois de começar o canal, sempre com essa base, né, compartilhando meu emagrecimento e a minha busca por uma vida mais saudável. No meio de tanta tecnologia ditando padrões a serem seguidos, o que leva as pessoas a seguir a opinião de alguém por trás das telas ou folhetos, revistas,
a ponto de não procurar um profissional qualificado. As pessoas seguem dietas restritivas pelo seguinte fato: elas acreditam que o seu corpo não está bom, que a sua imagem não está agradável, e elas, por insegurança, por falta de autoestima, por problemas emocionais e psicológicos, elas acabam seguindo essas dietas, por uma questão mesmo de percepção dela com o mundo. Então, se ela está gordinha, se ela está mais acima do peso, por padrões sociais, ela acaba seguindo essas dietas. As pessoas têm a tendência de seguir aquilo que é bonito, aquilo que é belo. Então, as redes sociais é bonita, né? Então, o Instagram das pessoas é muito bonito, tem fotos maravilhosas, e ela acredita que isso vai seguir para a vida dela, seguindo modelos por conta das referências que ela tem. Então, assim, é mais fácil você seguir uma rede social do que você procurar um profissional. É mais fácil você seguir alguém famoso, né? Porque você, no fundo, você queria ser aquela pessoa, queria estar naquele métier, queria estar naquele meio social. Por isso que as pessoas seguem esses blogueiros, youtubers, as pessoas da modinha. Porque ela se sente inserida, entendeu? Virtualmente, né? Num imaginário social de que ela faz parte daquilo. São diversas dietas espalhadas por toda a sociedade. Cerca de 60% da população brasileira fazem uso dessas dietas. Segundo o levantamento feito pela Secretaria de Saúde de São Paulo, sem nenhum acompanhamento médico. E a mais procurada na internet é aquela que faz restrição de todos os carboidratos. A famosa low carb. Fiz a low carb uma vez, que eu não segui ela totalmente. Pelo menos durante a semana eu comia um pouco de carboidratos, tipo arroz e feijão, e a carne, mais a salada. Mas do restante da semana eu só comia a salada com a proteína. E de onde você tirou esse modelo de dieta? Eu segui algumas instruções que eu vi, várias reportagens na internet, e através também de alguns amigos que eu vi que estava dando certo. Estava meio que modismo na época. E isso, você em nenhum momento você foi pesquisar a fundo se realmente eles poderiam ter o diploma de nutricionista ou de endocrinologista ou qualquer outra dessas especificações que sejam utilizadas para auxiliar a pessoa a emagrecer. Você não pesquisou? Não pesquisei. Em nenhum momento? Em nenhum momento. O alerta contra a retirada de qualquer nutriente, e especialmente o carboidrato, vem da nutricionista doutora Amanda Barros. Como é uma dieta que faz uma restrição muito rigorosa de nutrientes que fazem falta para o nosso organismo, o indivíduo ele pode começar a desenvolver desde sintomas mais básicos até doenças mais graves. Então, por exemplo, o carboidrato, né? Essas dietas normalmente elas fazem uma redução ou exclusão de carboidrato. O carboidrato ele é um nutriente que o nosso organismo utiliza como fonte de energia. É a nossa principal fonte de energia para todas as reações, para as funções das nossas células acontecerem adequadamente. A falta de carboidrato ela pode levar a uma redução nos níveis de glicose sanguíneos, né, que é o açúcar do nosso sangue, e com isso o indivíduo pode vir a ter sintomas como hipoglicemia, tonturas, desmaios, passar o dia com dores de cabeça, sintomas básicos, mas que vão interferir no dia a dia do paciente. Rafael também faz uso de dieta e a sua é ainda mais radical. Sua dieta consiste na retirada total de alimentos que pode durar horas e até dias. Então, para mim, a melhor forma de se emagrecer hoje em dia e para mim, saudavelmente, foi a dieta do jejum intermitente. Eu comecei com... O jejum intermitente, ele consiste numa janela de horas que você fica sem comer. Porém, você pode beber água, né? E o jejum é basicamente isso. Você escolhe um determinado horário para você parar, né? Eu como às 9 da noite, depois eu vou comer 1 hora da tarde. Geralmente são 15, 16 horas que eu faço de jejum. Já cheguei a fazer 24, 28 horas de jejum. Porém, eu perdi 30 quilos em 3 meses.
E quando pergunto sobre os efeitos dessa retirada brusca de alimentos e perda de peso em poucos meses, ele nos conta o que passou. Eu sentia tonteira depois de um certo horário, muita ânsia de vômito, porque eu creio que o estômago esteja vazio e eu bebia muita água, porque no jejum a água ela é livre, você pode beber bastante, você deve beber bastante água e alguns chás, sendo que os chás eu não conseguia beber, porque me dava ânsia de vômito. Dor de cabeça, no primeiro mês eu senti muita dor de cabeça, só que uma coisa já te levava a outra, porque a cada dia a sua balança, ela muda o seu psicológico, e tudo tá aqui dentro, né? Não tá só no corpo, tudo tá na sua mente. Para entender melhor essa maneira de dieta que o Rafael faz, fui ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro falar com o presidente, o Dr. Silvio Provenzano, que se alienta para os principais danos causados pela prática desse método, que hoje está se tornando uma das principais causadoras de transtornos alimentares e pode levar também a desencadear vários problemas pela falta total de nutrientes em um longo período. O jejum intermitente é uma péssima estratégia para você perder peso. O indivíduo permanece muito tempo em jejum, ele vai queimar ácidos graxos para produzir energia, levando à produção dos chamados corpos cetônicos. Isso promove uma situação de cetose. Cetose é essa que provoca enjoo e que leva à perda do apetite. Se o indivíduo ficar 24 horas sem comer rigorosamente nada, a sensação de fome que no início ele tinha vai gradativamente desaparecendo até sumir por completo, devido a essa cetose. Isso vai levar a uma menor liberação de oxigênio para os tecidos, o que provoca uma acidose celular também, com acúmulo de ácido lático e mau funcionamento de uma série de órgãos e tecidos, a começar pelo próprio coração. O indivíduo pode ter taquicardia, começa a desencadear vômitos, com perda de eletrólitos importantes através da eliminação do suco gástrico, uma vez que ele não ingeriu nada. Além dessas doenças que afetam diretamente o corpo, com essa busca incessante pela medida exata a qualquer preço, o cérebro também pode vir a sofrer alterações. O sistema nervoso central, ele depende basicamente da glicose para produzir energia. No momento em que os níveis sanguíneos de glicose diminuem devido ao jejum intermitente, o cérebro começa a entrar, o tico e o teco entrando em piripaque. Você começa a ficar confuso, desorientado, crises convulsivas podem surgir em função disso e o indivíduo, se não tiver esse problema rapidamente reconhecido e tratado, ele pode entrar em coma e levar à morte. Transtornos de imagem, são doenças de transtornos de imagem. Então, elas são vigorexia, anorexia, bulimia. Essas doenças, elas são ligadas diretamente a esses transtornos. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele sofre de vigorexia, ele tem uma busca excessiva por malhação. Então, ele quer malhar, ele olha no espelho e está continuando se vendo magro e continua malhando. Na anorexia, as pessoas se veem gordas, elas já estão magras, elas já não comem, estão cada dia mais magras, sem nutrientes, anêmicas e continuam se vendo gorda. Na bulimia, a pessoa come e depois joga tudo para fora, vomitando. Então, agredindo o seu próprio corpo, se machucando para ter um corpo perfeito. Antes de eu realmente começar a emagrecer, eu cheguei a ter transtornos alimentares. Quando eu era mais nova, eu tive anorexia por um tempo. Cheguei aos 50 quilos, que pra mim eu fiquei toda ossuda. E eu nunca me vi magra na minha vida. Você vê, é um transtorno tão grande que eu não lembro, sabe, de mim magra. Eu evitava me olhar no espelho, eu usava roupas largas. Foi uma época muito triste, assim, eu era adolescente nessa época. E a anorexia, na verdade, durou pouco. O que ficou mais foi a bulimia. Por mais de 10 anos, eu tomei... No começo eu vomitava e depois eu tomava laxante, tomei laxante muitos anos. E a minha desculpa era que o meu intestino não funcionava. Eu nunca dava uma chance dele funcionar. Eu sempre tomava laxantes, mas laxantes falava que se eu não tomasse, eu não iria ao banheiro. Essa era a minha desculpa.
Se arriscar por essas drásticas restrições alimentares sugeridas por influenciadores é sem dúvida uma armadilha que o próprio praticante tem consciência que está caindo. Eu sabia dos riscos, poderia afetar o meu estômago, a minha pele, só que eu me cuidei porque eu li muito sobre. Isso não justifica a não ida a um nutricionista, porém, eu li bastante sobre o jejum intermitente. Olha, exame não, eu não lembro de ter lido nada com relação ao exame, nem eles terem pedido nada nesse sentido. Só quando eu passei mal logo no início, eu tive uma baixa de imunidade, mas eu acho que era um problema de saúde meu, que eu tive uma em janeiro, quando eu não estava fazendo dieta, e tive outra logo no início da dieta, quando eu comecei a mudar a minha parte de alimentação. Portanto, a consulta aos profissionais ligado à perda de peso é fundamental para obter resultados mais saudáveis. Uma avaliação clínica com exame físico, aferição da pressão arterial, a medição da circunferência abdominal, o peso, a altura, de modo que a gente tenha os critérios antropométricos para podermos avaliar esse indivíduo, classificá-lo e arrolá-lo. Exames laboratoriais, onde esses são os pontos mais importantes. Exame clínico, exame laboratorial, avaliação com cardiologista naqueles casos onde ela é necessária, orientação nutricional e atividade física. Esse é o segredo. E repare, não falei em remédios que levam à perda de peso. O corpo ele precisa dos 3 macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras, e associados a eles os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Numa alimentação balanceada, a gente consegue o aporte necessário desses nutrientes que numa dieta restritiva nós não conseguimos. Tá? Então, o segredo de se perder peso de maneira saudável nada mais é do que se fazer uma reeducação alimentar, modificação no estilo de vida. Porque assim, cada pessoa é única, o que funciona para mim pode não funcionar para as pessoas. E assim, eu sei que tem épocas que a dieta low carb está em alta, em outras o jejum intermitente está em alta. Só que, às vezes, a low carb que deu certo para mim não vai dar certo para uma pessoa, vai fazer mal. O jejum que deu certo para mim não vai dar certo para outra pessoa, vai fazer mal. Então é importante que a gente tenha uma base antes de começar uma reeducação ou mesmo uma dieta. A vontade de emagrecer em pouco tempo é um dos principais motivos que levam homens e mulheres a se arriscarem nas dietas restritivas, que podem gerar inúmeros problemas. Numa tentativa de alcançar o corpo ideal de forma rápida, muitas vezes eles se esquecem da parte mais importante disso tudo, que é a sua própria saúde.